Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, um tempo de meditação devocional diário em que nós podemos ler o livro de Salmos e pensar nele no contexto que estamos a viver de pandemia e também de reclusão em casa. O salmo de hoje é um salmo muito conhecido, dos mais usados. Faz parte da lista dos salmos conhecidos como penitenciais. É, depois do Salmo 23, possivelmente o salmo mais conhecido e usado do rei Davi, é o Salmo 51. O salmo surge no contexto do seu pecado com Batseba, da sua repreensão pelo profeta Natã e do seu arrependimento sincero. E neste salmo, Davi confessa o seu pecado e ele diz, Salmo 51, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, e apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe, e eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará na tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. O salmo é fácil de entender se nós percebermos o seu contexto. A realidade do pecado de Davi tomou conta dele quando Natã apontou para ele e disse: Tu és o homem, tu és aquele que tens falhado. E como Davi era o homem segundo o coração de Deus, ao contrário de outros reis, quando é repreendido, ele não fica irado, ele não manda prender o profeta, ele não manda matar o mensageiro, ele reconhece o seu mal e ele clama diante de Deus. Lemos no texto histórico em Samuel que ele vai para o santuário, para o local onde estava o local de adoração ao Senhor, não havia ainda templo, e ele ali se prostra na presença do Senhor e fica a clamar durante dias em jejum, enquanto o seu filho, o filho que ele tinha tido com Batseba, não faleceu. Ele está perfeitamente convicto do seu pecado. E na sua expressão neste salmo, ele mostra-nos um entendimento muito além daquilo que seria a sua época. Primeiro porque nós percebemos que ele tem uma noção óbvia de que ele depende absoluta e totalmente da misericórdia de Deus. Ele compreende que é a graça do Senhor que vai agir e que se não for a graça de Deus, nada feito. Todo o sistema sacrificial e toda a compreensão religiosa do tempo de Davi indicava que os deuses tinham que ser aplacados, a sua ira era diminuída através de sacrifícios. Eram ofertas de animais, se o pecado era grande, então ofereciam-se animais grandes, oferecia-se mais do que um. E um rei certamente tem condições para fazer muitos sacrifícios, mas Davi tinha a compreensão clara de que ele não pode, através de sacrifícios, receber aquilo que precisa. Ele tem que ter a ação direta de Deus. É preciso que Deus, de forma específica, haja sobre ele. E é a graça e a misericórdia de Deus que vão fazer com que isto aconteça. Por isso ele pede pela misericórdia, pela graça, pela compaixão de Deus, porque ele sabe que ele não merece. Ele pede a Deus algo novo. É praticamente novo nascimento. Ele diz: Senhor, cria em mim um espírito novo, não é? Renova em mim um espírito inabalável. Sustém-me com um espírito voluntário o seu clamor a respeito da questão do Espírito Santo.
dá-nos a entender que Davi provavelmente lembrava-se da experiência de Saul. Ele tinha sido levado para o palácio de Saul na altura em que Saul tinha sido abandonado pelo Senhor. O Espírito Santo que um dia tinha tomado conta de Saul tinha ido embora e ele agora era atormentado por espíritos maus. E Davi clama e diz: Senhor, não permite que seja assim comigo. Não, eu não quero cair na mesma situação. Eu não quero ser levado pelo mesmo momento dramático que Saul viveu. Eu quero estar contigo. Não retires o teu espírito, mas purifica-me, apaga os meus pecados. Faz-me começar de novo. E eu quero então, se isto acontecer, se tu agires sobre a minha vida e a tua misericórdia me restaurar, dar testemunho, dizer às pessoas quem tu és, falar a elas da realidade daquilo que tu esperas e daquilo que tu pedes. Ele então promete ao Senhor, de alguma maneira, que tendo experimentado ou podendo vivenciar o perdão que o Senhor lhe dá, ele vai poder dizer à congregação aquilo que o Senhor é. E ele vai testemunhar e dizer que os sacrifícios que Deus verdadeiramente quer são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, são aqueles que o Senhor busca e ele não despreza. Este salmo é um salmo bastante conhecido e ele nos fala sobre uma realidade que faz muita falta na igreja moderna. Talvez neste tempo de reclusão e de quarentena nós possamos de forma especial dedicar algum tempo a isto que faz-nos falta. Hoje em dia, na Igreja de Jesus, fala-se muito sobre técnicas e métodos para as coisas poderem se desenvolver. Nós temos muitos mestres nos ensinando coisas para fazer para que a igreja possa crescer e se desenvolver. Nós temos imensa tecnologia que nos serve de muitas maneiras e nós somos gratos a Deus por todas estas coisas, elas são úteis. Mas existe muito pouca conversa sobre a verdade bíblica daquilo que nós precisamos. Santificação. Sem a santidade ninguém verá a Deus e sem ver a Deus nós não vamos ver a sua obra sendo estabelecida. Nós temos nos deixado levar por um tempo moderno em que o pecado é trabalhado de várias maneiras. Nós aprendemos a racionalizar, a explicar, a justificar, a generalizar o pecado. Nós somos capazes de dizer de forma muito clara que o pecado da nossa vida acontece por causa disto, daquilo e daquilo outro. Há pessoas que são responsáveis, há circunstâncias, há situações que fazem com que nós pequemos. Nós somos capazes de explicar psicologicamente as razões e os motivos pelos quais nos afastamos do Senhor. Nós somos capazes de entender que o nosso pecado faz parte do geral e que não é assim tão mau, afinal de contas todas as pessoas o fazem. Nós aprendemos a varrer o nosso pecado para debaixo do tapete da nossa alma. E com isto temos-nos afastado do Senhor. Somos capazes de ter grandes igrejas, grandes programações e grandes atividades, mas muitas vezes falta a ação verdadeira do Espírito de Deus sobre nós. E não há outra maneira da igreja poder se desenvolver. Nós precisamos clamar como Davi, para que o Senhor nos ajude a perceber a verdade do nosso pecado. Enquanto nós não olharmos para o pecado como Deus o vê, nós não vamos sofrer como devemos. Nós não vamos chorar como precisamos. Nós não vamos clamar desesperados como Davi: Senhor, eu preciso de Ti. Renova o meu coração, transforma o meu interior, muda a minha mente, apaga os meus pecados, transforma os meus olhos. A Igreja de Jesus precisa de aproveitar este tempo de quarentena, em que estamos obrigados a ficar mais separados, mas em que, em teoria, dispomos de mais tempo para abrir o nosso coração e permitir que Deus nos fale. Colocar uma folha limpa diante de nós e deixar que o Espírito mexa o nosso coração, sonde o nosso interior e nos revele aquilo que está errado, para que o Senhor possa fazer a diferença que só Ele pode fazer em nós. Que este tempo de isolamento seja usado pelo seu Espírito para falar connosco de verdade. E quando este tempo acabar, e ele vai acabar, e nós possamos voltar às nossas igrejas e às nossas reuniões, não voltemos ao mesmo, não voltemos ao normal, mas possamos voltar pessoas diferentes, santificadas pelo Senhor, sensíveis à sua voz, compreensivas daquilo que é a luta espiritual que nos rodeia, combatendo verdadeiramente o pecado até ao sangue, estando em condições de ser usados pelo Senhor para que Ele faça a sua obra como Ele quer. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias,
apaga as nossas transgressões.